Então tá, irmãos, podemos tomar os nossos lugares e já deu tempo aí para a gente recuperar o fôlego aí para continuar aqui. Você que está em casa, então, todos, né? Vamos já deixar aberto, eu quero que todos abram as suas Bíblias aí em Mateus capítulo 28. E nos últimos versículos ali, deixe a sua Bíblia aberta, porque estes versículos são a base da nossa aula hoje, né? Os irmãos sabem, nós temos refletido nesse mês de classe única da Escola Bíblica Dominical a respeito do ser igreja, né? E em tempos de pandemia, como é necessário e importante a gente revisitar esses conceitos de base, resgatar o que é ser igreja de verdade, né? E então você que não assistiu aí pode ir no canal do YouTube lá, vai ter. Às vezes a gente teve alguns problemas aí na internet e acho que da disciplina eclesiástica acho que a gente não conseguiu, né? Infelizmente transmitir. Só faltou o finalzinho, certo? Então está disponível aí para você ir atrás aí. E nós temos utilizado o livro Igreja é Essencial. É um livro aí que está disponível pela editora Fiel, já recomendamos a compra. Né? Teve um tempo em que eles disponibilizaram o PDF gratuitamente, acho que já passou esse tempo, mas vale o investimento. Igreja é essencial, uma exortação aí. Não sei, Gides, se está aí o conceito, né? Se tu consegue colocar o conceito sobre isto. Esse conceito que é proposto aí no livro e a cada aula, então, a gente já tem olhado, né? Pode acompanhar aí no slide, mas basicamente a definição que nós temos é esta, proposta então pelos autores desse livro. A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Então, nós chegamos finalmente naquele trecho, naquela frase ali, em todo o mundo. Nós já nos certificamos de que somos esses representantes de um reino celestial, né? Que as pessoas, então, ao visitarem este prédio que contém a igreja, eles devem encontrar aqui uma amostra daquilo do reino celestial, né? A linguagem deste reino, esta figura, né, de que somos uma embaixada, ela é muito rica para nos alertar para o nosso papel nesse mundo, né? Somos representantes de Deus com propósito de proclamar as boas novas. Aí vimos a centralidade das Escrituras, vimos a centralidade aí, a importância da pregação expositiva, o afirmar uns aos outros. Nós olhamos para a ideia de que recebemos de Deus como igreja a autoridade para discernir e apontar para o que cremos, que é as Escrituras, né? E também para autoridade para ligar e desligar a membresia, reconhecendo aqueles que confessam a mesma fé, né? Então a igreja tem essa autoridade e também vimos ali essa ideia de que devemos evidenciar o amor e a santidade de Deus, que foi quando nós falamos da disciplina eclesiástica, né? Da necessidade então de, por amor a Deus, de por amor à igreja, de por amor ao próprio mundo, nós levarmos a sério a questão do pecado e da disciplina bíblica à luz de Mateus capítulo 18. Nós vimos isso. E tudo isso é num contexto que envolve o mundo todo. Então, nesse capítulo, a proposta da aula de hoje, né, é que a gente dê mais um passo em redescobrir a igreja, explorando o que a Bíblia ensina sobre o propósito da igreja e como que as pessoas de dentro e de fora, vamos dizer assim, devem se relacionar. Como deve ser o nosso relacionamento com aqueles que são de fora, vamos dizer assim.
E com os de dentro também, né? Com certeza. Então, as palavras de Jesus aqui em Mateus 28, dos versos 18 a 20, é que nos dão um tom para reflexão a respeito disso. Então, com a sua Bíblia já aberta, vamos ler Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui Jesus está declarando quase que as últimas palavras, né, antes dele ascender ali, ele está declarando aquilo que é evidente para todos nós. Ele tem toda a autoridade. E os discípulos então não poderiam fazer o que eles desejavam, né? O que eles deveriam obedecer ao Senhor Jesus. Então foi de fato o que eles fizeram. Eles obedeceram a Deus. Então a ordem de Jesus aqui na grande comissão aponta primeiro para a sua própria autoridade. Então ele relaciona, inclusive, essa autoridade que ele tem, não apenas ao propósito da igreja, mas apontando para a extensão e para onde esse propósito deve ser evidenciado. Então o nosso propósito, ele vai além, em todo o mundo. Ou seja, sim, nós somos um grupo de cristãos que se reúne em determinado local, aqui em Taguatinga, na Betel, e coisas maravilhosas ocorrem quando nós estamos reunidos. Nós vimos isso um pouco quando falamos sobre a importância do culto solene e o que ocorre quando nós estamos reunidos. A maneira como Deus se manifesta quando nós nos reunimos é algo especial, né? E nós não podemos negligenciar isso. Daí a importância de estarmos presencialmente no culto. Então, coisas especiais acontecem. Nós somos como uma embaixada desse reino celestial e nós devemos viver de um modo coerente com a nossa cidadania. Então, nós somos chamados para proclamar, para afirmar uns aos outros na fé bíblica, para evidenciar o amor e a santidade de Deus, não apenas num lugar específico, mas por todo o mundo. Agora, é claro que isso precisa acontecer na esfera familiar, entre aspas, né? Somos uma família local aqui, né? Então, há o reconhecimento de que existe um grupo específico de pessoas, ou seja, a igreja, nós, que deve obedecer às ordens de Jesus. Por quê? Porque ele tem autoridade. E aí, ir em direção a um outro grupo de pessoas, os que não pertencem a Cristo. Nós temos essa missão, né? Os de fora da comunidade, nós temos que ir até essas pessoas e transformá-los no quê? Claro que nós sabemos, é o Espírito que convence, é Deus que faz essa obra, mas a nossa missão é em direção a passos consistentes de transformação. Nós precisamos ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. Então, um grupo indo até um outro grupo, com a missão de transformá-los em discípulos, por todo mundo. Então, o que então esses de dentro, né, devem fazer para transformar os de fora em discípulos de Jesus? E aí, nas próprias palavras do Senhor Jesus, aqui ele vai apontar para a ideia do batismo. Para começar, eles batizavam, né? E batizavam em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui então, nós não podemos tratar isso de uma forma despretensiosa.
por trás dessa ordem aqui que eles deveriam fazer, está implícito um movimento de ensino profundo. Então, claro que nós não vamos andar segundo o conhecimento e a sabedoria deste mundo, mas nós temos uma missão que envolve fazer discípulos que passa, sim, por ensino, que passa, sim, pela compreensão das coisas, que se compreendem de maneira espiritual. Nós precisamos, claro, da intervenção do Espírito Santo, cumprindo com seu ministério de esclarecimento, né, de abrir mente, que só Ele pode fazer de fato, utilizando cada um de nós. Por isso que convém que a gente leia a Bíblia, aprenda mais, participe da escola bíblica dominical, fortalecendo essa iniciativa para que a gente se desenvolva, para que a gente fique cada vez mais capacitado para organizar os pensamentos, para proclamar esse evangelho com consistência. Mas por que está implícito aqui um movimento de ensino profundo? Porque para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que se faz necessário? Se faz necessário ensinar aos de fora a respeito da própria Trindade. E no contexto lá do primeiro século, então, apresentar esse Deus em 3 pessoas é um grande desafio. E continua sendo, né? E por quê? Os judeus, eles tinham muito forte a crença no único Deus. Então, para desbancar isso, né, e ultrapassar a barreira de que, olha, não estou apresentando 3 deuses, é um único Deus, é algo difícil. Ainda hoje, você conseguir aí explicar de que nós não estamos falando de 3 deuses, né, de que é um único Deus. A Trindade, na verdade, é algo complexo da gente conseguir explicar. Mas havia isso, né? Pela parte dos judeus, a ideia do único Deus. E pela parte dos romanos, então, muitos deuses. Então, nesse primeiro movimento aqui, para eles chegarem nesse primeiro passo do fazer discípulos, iniciando pelo batismo, já está implícito um movimento de ensino muito profundo, esclarecendo a respeito da Trindade. Então, essa doutrina exigiria, então, um tratamento aqui com muita paciência, com muito cuidado, talvez de forma prolongada aqui, até que caísse a ficha ali. Então, de cara, o fazer discípulos consistia e ainda consiste em apresentar o Deus verdadeiro para pessoas que possuíam uma mentalidade distorcida sobre Deus, das formas mais diversas. Então, essa missão consiste nisso. Olha, vocês precisam fazer discípulos, né, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro movimento é apontar para a verdade a respeito de Deus. Então, se aqui no Brasil nós já encontramos dificuldades para explicar com total clareza o Evangelho, de um modo que as pessoas verdadeiramente entendam, imagine ter que explicar Jesus para uma cultura, né? E eu estava pensando então a respeito disso, de que nunca ouviu falar dele. E aí a gente vai vendo a importância dos missionários, né? E o trabalho árduo e difícil que estes homens e essas mulheres têm de entrar em determinados contextos que nunca ouviu falar a respeito de Jesus. E aí, aqui no Brasil, um exemplo, né? Quando nós mencionamos a palavra cruz, as pessoas rapidamente elas fazem associações, né? E elas já fazem alguma alusão ao cristianismo, né? Na grande maioria. É claro que a gente ainda tem povos indígenas que ainda não ouviram falar do Evangelho. E a gente então temos missionários brasileiros com este abismo, né, de que para nós, a gente atravessar a rua ali e começar a falar: oi, eu quero falar de Jesus, você já ouviu falar de Jesus? Provavelmente você vai ouvir um sim, você vai falar de cruz, você vai falar de sangue vertido, você vai falar de ressurreição. Tudo isso, a pessoa já vai fazer as suas associações, embora possa haver distorções em relação a tudo isso. Mas nós não temos essa barreira, né, de que alguns missionários hoje têm.
Então imagine você estar em uma cultura que, ao mencionar, por exemplo, a palavra cruz, isso não traz nenhuma memória à pessoa. A pessoa não faz nenhuma associação àquilo. E aí tem discussões aí no mundo de missões a respeito da própria ceia, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, mas em cultura, sei lá, onde não tem o vinho, onde não tem o pão, né? E aí, então, isso só vai nos dando exemplos do quanto é difícil. Imagina você explicar toda a Bíblia para culturas que não tiveram contato, né, com o judaísmo ou com toda a linguagem bíblica que culturalmente, por exemplo, a maioria das partes do Brasil nós já temos aqui. Então o trabalho que os missionários realizam é um trabalho árduo, que requer, além da formação teológica, uma formação que considere a cultura alheia, o modo de pensar daquele determinado povo ali. Então a interação com os de fora deve envolver o fazer discípulo, envolvendo o batismo, e aqui no primeiro século eles têm este grande desafio, porque o público-alvo deles tem uma visão bem distorcida sobre quem é Deus, e eles, neste fazer discípulos, a atitude deles de batizar já implica, então, em ensino e um ensino profundo, revelando quem é o Deus Todo-Poderoso, revelando a Trindade, revelando talvez uma linguagem bem diferente, né, do que eles conseguiriam associar ali. E a ordem de Jesus então continua, e o fazer discípulos ele ganha então uma dimensão ainda mais completa aqui. Não apenas eles devem apontar para a Trindade na formação dos novos discípulos, eles não apenas devem apontar, portanto, para o verdadeiro evangelho, mas nós devemos ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus havia ordenado, né? É o que o texto diz ali, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é certo que a conversão é o primeiro passo em um processo de discipulado. E nós precisamos nos certificar de que de fato as pessoas estão entenderam o evangelho antes de chegarmos a esse batismo. Né? Essa pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela precisa já ter tido um encontro onde foi convencido pelo Espírito Santo a respeito de quem Deus é. Então a conversão é o primeiro passo. Mas depois desse ato, que é fundamental aí, que envolve a intervenção de Deus para abrir os olhos do homem, para que esse entenda, os novos convertidos, eles devem aprender a guardar o ensino de Jesus. Então, em todo esse processo da grande comissão aqui, o fazer discípulos envolve um empenho muito grande da nossa parte, e um empenho relacionado intimamente a ensino, a instrução, a apontar para a Bíblia, para o que Jesus falou. Então, o fazer discípulos requer o nosso envolvimento com as pessoas. Como nós devemos interagir com as pessoas de fora? A gente precisa se envolver com essas pessoas, mas um envolvimento intencional de instrução e, claro, de oração. Nós precisamos orar por aqueles que estão se perdendo, por aqueles que ainda não entenderam o Evangelho. Não é na nossa própria força, a oração é algo fundamental, nós oramos pouco. Nós precisamos orar, mas ter um envolvimento com as pessoas e um envolvimento intencional de instrução com essas pessoas, aproveitando cada oportunidade que nos são esfregadas na cara diariamente. Então experimente começar a orar assim: Senhor, me dá uma oportunidade no dia de hoje para proclamar, para falar do Teu Evangelho para alguém que cruzar o meu caminho. Duvido você não perceber este alguém no seu dia a dia, porque as pessoas já estão aí. Nós que estamos insensíveis, vivendo na rotina, endurecidos pela rotina doida aí, e esquecemos dessa missão tão importante. Aproveite cada oportunidade, então, para fazer
iniciar um processo de discipulado com as pessoas. Todos aqui têm essa missão, no contexto em que Deus tem te colocado. Então, para que esse aspecto seja cumprido por cada um de nós, nós devemos ter em mente que nós precisaremos de quê, irmãos? De tempo e de paciência nesse investimento. Trata-se de um tipo de ensino que é melhor realizado pessoalmente, em relacionamento, em diálogo. Isso interagindo com os irmãos lá de fora, mas daqui a pouco nós já vamos perceber que o fazer discípulos é uma caminhada que envolve uma vida toda. Então isso inclusive na igreja é a maneira da gente desenvolver esta ideia de discipulado dentro da igreja. A igreja não pode perder de vista esse chamado evangelístico que envolve amor pelo perdido e um investimento de instrução, de explicar, né? De explicar. Quem convence é o Espírito Santo. Então a grande comissão, ela deve se empenhar para que outras pessoas se convertam de fato e estejam engajadas num processo de santificação que envolve inclusive a disciplina eclesiástica. Então, uma vez que você foi salvo, você foi convocado para entrar num circuito de discipulado que envolve um processo de santificação, de altos e baixos, se dispondo a servir, se dispondo a ser servido, se dispondo a exortar e se dispondo a ser exortado, e por aí vai, dentro de toda a mutualidade que a gente tanto fala. Então, para o primeiro passo, o evangelismo, nós precisamos ter em mente que, apesar da construção de relacionamentos, ela é necessária. Você deve construir relacionamentos com os futuros irmãos, com os alvos evangelísticos. Isso é necessário, você precisará interagir, você precisará se mostrar uma pessoa disponível, uma pessoa disposta a servir a comunidade. Então, nós fizemos bem em abrir as nossas portas para servir a comunidade, para que eles usassem aqui o nosso campo para fazer ginástica naquele tempo. Creio que nós fizemos bem em servir. Deus nos deu uma oportunidade aqui e ali de falar do Evangelho, embora a gente vá olhando tristemente como é realmente Deus quem abre os olhos. Mas nós fizemos bem e individualmente, talvez este é um passo importante, nós devemos, onde Deus tem te colocado e como que você deve se comportar, e como que você deve ser essa pessoa que todos olham, e apesar até de criticar, encontram em você um oásis ali. Né? Uma dose no meio do dia de alguém que vive em uma outra dinâmica. Apesar disso tudo, nós precisamos ter em mente que há dois modos de ver o mundo distintos. Então, sim, a gente tem que interagir com este mundo. Mas nós não somos deste mundo. Você, sendo cristão, pertence a um Senhor que te instrui sobre como que você deve viver. Instrui a cada um de nós. E na prática, então, irmãos, a distinção entre a luz e as trevas deve estar bem esclarecida na sua mente, na minha e na sua mente, até porque é essa convicção de que há sim uma distinção entre aqueles que creem e aqueles que não creem, porque a palavra vai dizer que quem não crê é trevas. Nós não somos mais trevas. Esta distinção precisa estar clara na nossa mente, por mais que você ame os seus colegas da escola, por mais que você tenha um carinho especial por todos os teus colegas lá onde você trabalha. Há uma distinção. Se não tiver essa convicção, a gente está em maus lençóis aqui, porque é essa convicção que conduzirá você a não apenas entender a necessidade da salvação daquela pessoa, como de fato te conduzirá a evangelizá-la, realmente.
E nós vamos encontrando muitos cristãos, irmãos nossos, confundindo, não fazendo essa distinção, considerando inclusive namorarem e casarem com incrédulos. E isso não tem cabimento. Por quê? Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. As consequências dessa nossa falta de distinção são grandes. E afetam a todos nós. Porque esse pensamento de que, não, o fulano é tão bonzinho, é melhor do que muitos que estão lá na igreja, no quesito disciplina, no quesito moral, não entendeu ainda que o Senhor, quando nos resgata alguém das trevas, essa pessoa é uma nova criatura. Se precisa ser uma nova criatura, é porque essa criatura que está aqui, está morta nos seus delitos, seus pecados. Não entender essa distinção, a igreja vai se perdendo, né? Naquela ideia do amor, em nome do amor inventado. Então, até separei o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 15, que fala lá, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? São perguntas retóricas. Porque um crente ele precisa ter discernimento para falar assim, qual que é a resposta? Porque não tem comunhão nenhuma. Não há afinidade profunda. É por isso que a gente precisa investir num discipulado consistente entre nós, porque discipulado implica em apontar para a verdade, em cuidarmos uns dos outros nesse seio da igreja aqui, nesse grupo local. E muitas vezes nós passamos, claro, mais tempo com a galera. Eu não posso nem dizer por mim, porque eu vou falhando na tal da academia, né? Mas a Thaís, ela acaba vendo mais o professor da academia dela do que cada um de vocês que estão aqui, não é verdade? A gente acaba vendo mais outras pessoas que estão no nosso círculo do que vendo a nós mesmos. E esse já é um grande problema, né? Um grande desafio que nós temos. É por isso que a gente tem que aproveitar os momentos que temos em comunidade e, na verdade, gerar outros ambientes, gerar outras oportunidades. Por isso que um cafezinho nunca só é um café, não é só um cafezinho. É por isso que uma programação nunca é só uma programação. Pode até ser, mas se você tiver esse entendimento de que vou aproveitar todas as oportunidades enquanto estiver com os meus irmãos, então a saída para comer um hambúrguer depois do culto, ela vai se tornar uma saída que não fala só de besteira, mas que tem um propósito de algum momento de edificarmos. Porque já passamos tão pouco tempo juntos, né, irmãos? E aí, fortificados, quando a gente estiver lá diariamente, lá com o professor da academia, a gente possa apontar para Cristo de alguma maneira. Ou com seu colega de trabalho, com seu vizinho, com quem quer que seja. Então, há uma distinção clara entre a luz e as trevas. Como que nós interagimos com os de fora? Tendo isso em mente. Essa distinção, que distinção é essa? O que nos distingue? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que habita em nós. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, foram feitos novos. Os que estão sem Cristo permanecem mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Então entenda, nós não estamos falando aqui de um mero comportamento social ou moral. O que nos distingue não é o comportamento social ou moral. Porque como você já deve ter escutado de alguns, de fato a gente vai olhar para o procedimento às vezes de um incrédulo e aparentemente a gente olha e fala, nossa, mas como é justo, como é íntegro. E aí a gente olha para o nosso filho, né, sentado ali no banco da igreja e fala, miserável, ainda não, né, o processo de santificação tá difícil. Não, mas nem precisa olhar para o outro, basta olhar para você mesmo. Mas então o que nos distingue, né, irmãos? É o próprio Cristo.
E isso faz total diferença, então cuidado. Para daqui a pouco você não estar aí pedindo conselho sobre o que você deve fazer na sua vida para incrédulos, para amigos que você forjou no trabalho, na faculdade. Agora, é claro, temos que sim construir relacionamentos com essas pessoas, onde você se mostra acessível, se mostra de verdade ali como um servo para aquela pessoa. Mas cuidado, não podemos perder de vista de que há essa distinção. Você tem Cristo, essa pessoa não tem Cristo. E isso faz total e completa diferença, por mais que aparentemente a pessoa viva de um modo, socialmente falando, agradável, positivo, que gera frutos para a sociedade. Não se trata disso. Não se trata disso. Até porque ninguém é salvo por obras ou por esse tipo de comportamento. E quando você diz, só falta converter, você está jogando o evangelho na lama. Porque o evangelho, ele pressupõe essa morte, a morte nos seus delitos, nos seus pecados, independente, né? Tanto é que Romanos, depois você pode ler capítulo 1, 2 e 3, ele aponta o canhão para os judeus, depois aponta o canhão para os gentios. Os judeus são os religiosos, são os que vivem conforme a lei, tudo certinho. E aí ele chega à conclusão no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão. Então, embora os filhos de Deus devam andar como Cristo andou, e embora os que não têm Cristo, neles impera o agir em impiedade, não é a conduta individual que faz de alguém um filho de Deus. Há quem seja socialmente mais apresentável, vamos dizer assim, nos quesitos até bíblicos, mas que é trevas, porque despreza Cristo como o único Senhor e Salvador. Então, nós devemos interagir com esse mundo apontando para Cristo. Nós não devemos comungar com esse mundo, achando que nós vamos sair ilesos das consequências. É como diz o ditado, né? Quem brinca com fogo acaba queimado. Então, interaja, se disponha a servir, se disponha a ser um instrumento na vida de todos os que cruzarem o teu caminho. Ore pelos perdidos, faça discípulos. Primeiro passo, apresentar o Evangelho, apresentar o Deus verdadeiro, evangelizar de fato. E aí, ocorrendo a conversão, entenda que o seu papel não acabou. E na verdade, eu acredito que esse papel, ele não chega a acabar. Nós estamos nesse papel e interagindo uns com os outros até Jesus voltar aí. E a nossa comunhão acho que perdura pela eternidade também. Então, uma igreja, ela deve construir relacionamentos de profundidade e de perseverança. Como é difícil isso, irmãos. Nesses 2 anos que nós chegamos aqui, tem sido um grande desafio fazer isso. Com a pandemia, então, para ajudar, né? Mas eu glorifico a Deus por aqueles passos que já temos dado com alguns de vocês, de crescermos nesse amor, nessa intimidade, mas precisamos construir relacionamentos de profundidade com perseverança. E isso tem a ver com discipulado, com andar junto, com investir em vidas. Então, com o tempo, e não demora muito, né? Você percebe aí que a interação com o novo convertido passa a ser uma via de mão dupla. Esse que daqui a pouco se converte. E como nós ansiamos e precisamos, né, irmãos, agir para ver isso, para ver esse mover de Deus aqui em nosso meio. Como nós precisamos evangelizar. Mas quando esse novo convertido, então, de fato, se achega e passa a ser de dentro, esse relacionamento, daqui a pouquinho, passa a ser uma via de mão dupla. O Espírito Santo passa a habitar na vida desse cidadão. Ele trabalha na vida dele por intermédio da sua e trabalha na sua vida por intermédio da vida dele. Então, é impossível
ensinar, e eu gostei dessa frase aqui que está lá no livro. É impossível ensinar tudo o que Jesus ordenou a pessoas que você mal conhece e mal vê. Não é uma verdade? É impossível ensinar tudo o que Jesus ordenou a pessoas que você mal conhece e mal vê. Mas aqui ele está falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Percebe a importância da nossa interação? Não é uma opção. Não é uma opção para a gente. Como que nós vamos ter essa atitude de ensino, de instrução, de cuidado com pessoas que a gente mal conhece, com pessoas que a gente mal vê? Então, sim, a nossa comunhão, a nossa interação precisa ir além desse momento que estamos tendo aqui. Né? Estava lendo um livro, que até tem algumas citações dele aqui, Faça discípulos ou morra tentando, do Iago Martins, né? E aí ele fala, gente, você chegar 5 minutos, tem gente que toma essa postura, né? Chega na igreja depois que o louvor começou e vai embora antes de tudo terminar. Né? E não aproveita esses momentos, porque é o que temos. Embora a pandemia nos faça às vezes ter que sair correndo. Mas é um dos momentos que temos para, quem sabe, orar com alguém. Numa conversa mais objetiva, no fim do culto, que resulta numa oração. Qual foi a última vez que você orou com alguém num final de um culto? Ou a gente só conversa? O que a gente conversa quando a gente está ali? Sobre o que conversamos, sobre o que falamos? Então, a importância de entendermos a questão do discipulado e do congregar. E aí, em relação aos novos convertidos, esse discipulado, ele deve ocorrer de forma bem intensa, de forma intencional, dando as bases da fé cristã, claro, para esse camarada, já ali nos primeiros momentos em que ele passa a integrar a igreja. Isso é importante. Isso foi feito comigo quando eu me converti. Deve ter sido feito com você. Cada vez mais as pessoas sabem menos a respeito de Jesus, da sua vida, do que ele fez. Cada vez mais as pessoas sabem menos, né, na nossa sociedade, sobre quem de fato foi Jesus. E aí há um apontamento, né, sabem coisas genéricas, né, amor, julgamento, mas de fato quem ele é. Cada vez mais as pessoas vão chegar na igreja sabendo menos, com menos ligações. Daqui a pouco a gente vai falar cruz, e a pessoa, o que é isso? Não entendi. Que é? Tô apelando aqui, né? Tô esticando aqui o negócio, mas cada vez mais as pessoas sabem menos, e nós vamos precisar ensinar o que significa seguir a Jesus. Nós precisamos fazer isso. E aí temos que cuidar para não dar a impressão de que entrar para a igreja, a pessoa vem para a igreja para receber benefícios financeiros, ou para que se concretize algum desejo daquela pessoa aqui e agora. Jesus, e aqui uma exortação, né? Jesus, ele não pode se tornar um meio para um fim mundano e temporário. Então, aceite Jesus e seus problemas se acabaram-se, né? Não é nada disso. Então, irmãos, a questão, o novo convertido precisa ter esse intensificado ali. Mas a questão do discipulado, ela envolve a todos nós. Enquanto evangelizamos, enquanto nós intensificamos o cuidado com os novos convertidos, fazendo aí verdadeiros discípulos de Jesus, nós devemos crescer no amor e no cuidado mútuo entre cada membro dessa comunidade aqui. É o desafio de viver o que nós pregamos, de viver o que nós anunciamos. É isso que Deus requer de nós. Então, esse fazer discípulos é um convite para a igreja entrar numa rede de cuidado que pressupõe o amor, que pressupõe as boas obras, que pressupõe a busca pela justiça, e isso se dá por meio de discipulado,
O mundo todo precisa perceber que há um engajamento de amor na igreja local, que começa com você tomando um cafezinho com o teu irmão e orando a respeito de alguma coisa. Algo simples. E no que consiste então o discipulado bíblico? E aí nesse livro que eu citei do Iago Martins aí, apesar das críticas que posso ter a respeito em alguns temas, é um livro bem interessante do Iago Martins. Faça discípulos ou morra tentando. Ele aponta para uma definição aqui no que consiste o discipulado bíblico. E aí ele diz assim: o verbo usado por Cristo para fazer discípulos, aqui na grande comissão, é um verbo ali que traz a ideia de tornar-se pupilo, né, de ser instruído e ensinado. E aí, de acordo com o autor, quando a gente olha para o evangelho todo de Mateus, a gente percebe que o discípulo é basicamente alguém que acredita no que seu mestre ensina, porque é seu mestre que o ensina, e vive como seu mestre ordena, porque é o seu mestre que ordena. Então, essa figura, né, de alguém com a autoridade que procede das Escrituras, mostrando a direção, a gente percebe aqui, o próprio Senhor Jesus é essa figura para os discípulos aqui. Então, aquele que coloca sua confiança em Jesus Cristo e o segue, vivendo em contínuo aprendizado e obediência. Definição aí dada pelo MacArthur. Então, tanto a mente quanto o coração devem ser conquistados para Deus. Então, esses dois movimentos aqui. Então, um discípulo não é aquele que faz as coisas de acordo com a sua própria vontade. Isto é, um discípulo não dita como as coisas deveriam ser. Na verdade, um discípulo segue instruções e comandos, geralmente a partir de um instrutor ou mestre. Assim, quem não acredita nos ensinos de Jesus não é discípulo de verdade. Então, é claro que a gente tem que cuidar, né, porque não estamos falando de um discipulado antropocêntrico, onde o homem está no centro, como algumas igrejas no decorrer do tempo aí se desviaram nisso, né, a ponto de que eu sou o teu discipulador e, portanto, ordeno e você obedece cegamente. Não se trata disso, né? Mas se trata sim de nós termos essa referência de cuidado, e é claro que diante do que a Bíblia está dizendo, nós não temos como negociar, né? Então, agora, claro, alguns perderam aí a mão a ponto de que o discipulador dizia, né, não vai vender o carro. Por quê? Porque eu não quero. Porque não é de Deus. E aí a pessoa não vendia o carro. Esse sistema opressivo. Não é esse tipo de discipulado que nós estamos falando aqui. Mas é um discipulado que aponta para o verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo. E diante do verdadeiro mestre, temos que obedecer. Então, quem não acredita nos ensinos de Jesus, não é discípulo de verdade. Então, não existem crentes que... Um crente de verdade, ele precisa associar a doutrina com a sua vida. Há muitas pessoas que pensam ainda que salvação não está relacionada com doutrina. Muitos dizem que para ser discípulo basta crer em Cristo, e é uma verdade isso, mas crer é muito mais do que gostar um pouquinho, ou achar legal, ou ler a Bíblia. E aí o Iago continua: crer envolve confiança absoluta, tanto na pessoa de Jesus, quanto em seus ditos e ensinos. Se você acredita em Cristo, você acredita no que Cristo diz. Ser um discípulo de Cristo inclui acreditar nas palavras que ele profere e se apegar aos seus ensinos. Então a salvação depende de uma compreensão correta acerca dos pontos centrais da fé cristã. Então por isso que o evangelizar, ele passa por ensino, por instrução consistente sobre quem Deus é. Salvação
está atrelada intimamente a uma compreensão de doutrina, uma compreensão correta sobre quem Deus é, do porquê que o homem é pecador. Tudo isso é doutrina, revelada nas Escrituras, que precisa ser falado por nós, que precisa ser orientado, revelado por nós. Continua aqui um outro recorte aí do livro do Iago. Falhamos em nossa obra missionária se não vamos às nações a fim de trazer homens e mulheres a um relacionamento de aprendizado com Cristo. Estamos levando as pessoas não apenas a decidirem-se por Jesus, mas a segui-lo também intelectualmente, crendo em tudo aquilo que ele ensina, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o nosso dever, instruir, ensinar. E aqui, mais uma vez, Mateus 18 se encaixa. Porque se alguém entre nós reluta em se sujeitar à palavra de Deus, precisa ser exortado por nós, precisa ser disciplinado à luz do texto bíblico, em amor, visando ganhar o irmão. Então, se o discípulo acredita no que o seu Senhor diz, então se entregará de todo o coração a obedecer à doutrina em que dizemos acreditar. Então, essa dinâmica do discipulado pressupõe instrução, pressupõe ensino, e o amor ali regendo, né, esses relacionamentos. Então, é claro que nós vamos só a perfeição nós só vamos atingir quando a gente chegar no céu, mas alguma virtude ela já pode ser alcançada aqui nessa terra. Então, somos discípulo do santo, daquele que diz que quem está nele deve andar como ele andou. Então, Cristo possui autoridade sobre os céus, autoridade sobre a terra, e com a sua morte e com a sua ressurreição, ele venceu todo o pecado. E aí nós precisamos, então, no nosso evangelismo, e em obediência a essa grande comissão, nos preocuparmos não só em conseguir novas decisões por Cristo, mas em fazer pessoas santas. Então não é só, tem que ter esses dois caminhos aí. Quando nós estamos proclamando o Evangelho, nós estamos chamando a pessoa a um arrependimento que implica em mudança de direção, que implica numa nova vida, que implica então na nossa preocupação para que esses discípulos reflitam Cristo, sejam santos. Então, o discipulado, o que ele é? E aí, podemos dizer que não é um curso, ou revista, ou apostila, ou encontro. O discipulado representa a completude da vida do cristão, no qual ele está diariamente sendo formado como discípulo de Cristo. E aí é interessante porque ele vai apontando até para o texto de Deuteronômio, capítulo 6, né, aquele texto que fala que o pai deve ensinar o filho andando pelo caminho e em todo o tempo ali. E ele vai apontando, então, com base nesse texto, para essa ideia de um discipulado orgânico. Embora seja importante a gente ter um livro, né, algum material para, quem sabe, andar com um novo convertido e nessa dinâmica de discipulado, com os noivos, né, eu costumo geralmente ter um material específico, por exemplo. Esse discipulado orgânico, ele é visível nas Escrituras e deve ser o nosso modo de vivenciar aí. No Novo Testamento nós também vemos Jesus que ensinava constantemente enquanto ele estava caminhando com seus discípulos, deslocando-se ali de uma cidade para outra, comendo com esses homens, com essas mulheres, interagindo, e Jesus então vai ensinando. Ele está sendo intencional no ordinário. Nós devemos fazer a mesma coisa. Então, transmitir a verdade de Deus, e aí o Iago mesmo ele vai falar que um dos melhores momentos que ele tem de cuidado ali com a igreja é quando ele está comendo pizza com a igreja. Né? Mas eu estou entendendo que não é um mero comer pizza, há uma conversa que edifica ali. É o que Jesus fazia, né? Talvez não com pizza, certamente.
Então, para que os crentes preguem uns aos outros nos momentos mais comuns da vida, eles precisam ter um coração cheio da palavra de Deus, amá-la profundamente e desejar ardentemente compartilhá-la. E aí talvez todos nós estejamos aprendendo a importância de estarmos engajados nessa dinâmica de discipulado orgânico ainda aqui como igreja. Talvez ainda não tenha caído a nossa ficha para que esses relacionamentos ocorram entre nós. Ele pode acontecer no seu núcleo familiar. A nossa igreja é uma igreja com núcleos familiares grandes. E aí até tenho pensado, será que, acho que não sei se eu já mencionei aqui com os irmãos isso, mas nós como igreja, será que nós já entendemos a necessidade desse discipulado orgânico enquanto igreja e nos relacionamos de forma intencional para isso? Ou os relacionamentos que temos, eles consistem no fato de que são a sua família. E aí, claro, eu estou falando que tem o tio, o papagaio, o primo e não sei mais quem, você tem aquele núcleo grande. E aí, quão bom e agradável é estar com os irmãos. Mas são a sua família. Então a questão é, estamos juntos nessa interação porque somos família de sangue? Ou porque já começamos a entender o que é ser igreja? E quão bom e agradável é estar com irmãos diversos e avulsos. Então isso a gente precisa se questionar, Já entendemos o que é essa dinâmica de discipulado? Ou achamos que entendemos, mas na verdade é porque fomos criados juntos desde a adolescência? É porque é todo mundo do mesmo núcleo familiar? Eu fico feliz cada vez que Deus vai acrescentando alguém que não tem parente com ninguém aqui nessa igreja. Porque daí nós vamos, quem sabe, ir soltando essas ligaduras aí. Não que você não deva conviver e interagir, É bom ter parentes por perto. É bom ter parentes crentes, Muitos dos meus não são crentes. Então é bom, claro, ter esses momentos. Mas ser igreja vai além da sua família, vai além do seu núcleo familiar. Essa preocupação de discipulado tem que ir além. Então, a configuração do discipulado aqui em Mateus 28, 18 a 20, está relacionado tanto ao evangelismo, quanto ao aprofundamento na fé. E é o Iago falando aqui. Os verbos que se colocam posteriores à ordem de discipular, explicam e desenvolvem o que o discipulado é. Discipular se dá então através do batismo e do ensino. Se o discipulando será batizado, significa que ele foi formado um discípulo num processo de não era, passo a ser. Você faz discípulos trazendo novas pessoas ao discipulado, evangelizando. Agora, no ensino de todas as coisas, o discipulado parece ser um crente que está aprendendo sobre a sua vida em Cristo Jesus em um processo de já sou, torno-me mais. Então tem essas duas frentes com relação ao discipulado. Creio que todos nós que estamos aqui, estamos nesse segundo esquema aqui. Já somos e agora temos que estar engajados num processo de discipulado para nos tornarmos ainda mais. Você faz discípulos aprofundando no discipulado, quem já é discípulo. Então o discipulado não apenas envolve tanto o evangelismo do descrente quanto o ensino do crente, mas ele une as duas coisas num único guarda-chuva da prática cristã. Nós devemos evangelizar cristãos tanto quanto discipular descrentes. O evangelho que salva o perdido edifica o salvo, da mesma forma que o ensino bíblico que amadurece o cristão converte o descrente. Então, tudo isso são coisas distintas, mas que é um conjunto da obra, essa mesma pintura. E nós temos que estar envolvidos nessa dinâmica de discipulado. Então, a igreja existe para os de dentro ou os de fora? E aí nós vimos que de forma complementar a igreja existe para ambos. Então todos os de fora são bem-vindos na igreja e são convidados a se tornarem pessoas de dentro, pela fé. E aí os cristãos aprendem a obedecer a tudo que Jesus ordenou, incluindo
como eles devem honrar a Deus e amar os de fora e as suas famílias, no trabalho, na vizinhança e tudo mais. Então, esse propósito nosso de sermos embaixada em todo mundo passa por essa questão de discipulado. E aí da disposição dos nossos corações, porque ninguém pode ser forçado a nada, né, irmãos? Então esse é um motivo de oração para nós. Como estar engajado nesse discipulado orgânico? Né? Como fazer diferença na vida um do outro? Certamente não é simplesmente reclamando da igreja e das fragilidades da nossa igreja. É se colocando na brecha em oração, se colocando na brecha para ser este irmão que discipula, que cuida, que se importa, e é se deixando cuidar também. Né? Você serve e é servido. Certo, irmãos? Alguém quer fazer alguma consideração sobre essa questão de discipulado? Pode falar. Amém. Verdade. A gente tem que ter essa iniciativa, né, para alcançar o perdido, para chamá-lo para essa dinâmica de cuidado. Né? E aí é interessante, porque se a gente estiver vivenciando isso mesmo, a pessoa, quando ela se aproximar, ela vai ver, nossa, é real o que está acontecendo aqui. E aí, claro, a gente pode olhar e ter muitas críticas, mas esse real, irmão, começa com você, começa comigo. Né? Então, muito mais do que olhar em volta e ver o que não é e o que não tem, seja você e faça você e dê de você mesmo. Né? E creio que Deus vai operando esse milagre, porque é um verdadeiro milagre nós sermos tão diferentes e ao mesmo tempo sermos um em Cristo. E precisamos crescer nesse milagre. Nós vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, a entender a grande comissão, a entender essas ordens que se estendem sim a cada um de nós, numa dinâmica de cuidado, de amor, de apontar para a tua cruz, apontar para o verdadeiro evangelho que transforma vidas. E nos perdoe porque muitas vezes a gente tem negligenciado esse cuidado, negligenciado esse amor, e temos tantas bênçãos derramadas pelo Senhor sobre as nossas vidas. Há tantos irmãos nossos em um contexto de perseguição. E nós aqui, sim, com tanto, desprezamos o cuidado, não nos colocamos à disposição para cuidar. Aqui mesmo agora, com os poucos que aqui estão, às vezes agimos de forma indiferente, passamos reto, não aproveitando as oportunidades. Sabemos que é muito mais do que isso, do que um mero cumprimento. Nos ajude, Senhor, a te obedecer. O Senhor é o grande mestre. E o Senhor tem nos dado ordens para ir por todo mundo proclamando o teu evangelho. E este mundo, ao olhar para nós, que possa enxergar, que possa ver o teu caráter, Senhor Jesus. O teu caráter de interação, de amor e de santidade. Nós clamamos por misericórdia sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. A começar em nós, nos quebrante, nos ensine, nos instrua a amar, a viver essa dinâmica de cuidado, a orarmos uns pelos outros, a sair da zona de conforto, de comodismo. Ó Deus, a
As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa é a causa de não sermos consumidos. É por isso que há esperança para nós aqui na Betel. Porque o Senhor é fiel a si mesmo. Nos ajude a ser luz neste mundo de trevas, a entender o que é essa dinâmica de discipulado. Por favor, Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém.